Se você é um empresário que tem dívidas bancárias, esse vídeo é para você, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto. Vai ser um bate-papo entre mim e você, vai ser um vídeo informal. Se eu errar, o vídeo vai continuar, não vou editar. Enfim, vai ser muito leve, ok? O que acontece? Eu percebo nos nossos atendimentos que existem dúvidas recorrentes sobre o assunto. E eu vou abordar todas elas com uma determinada profundidade o suficiente para vocês tirarem as suas dúvidas, ok? E a primeira reflexão que deve ser feita é: eu vou permanecer ou eu vou entrar em inadimplência? Se a resposta for positiva, eu não tenho dúvida alguma de que você tem que entrar com ação contra o banco. E eu vou te explicar exatamente o porquê disso, ok? Então, o que acontece? Se você respondeu positivamente, conforme eu disse anteriormente, que você vai entrar em inadimplência ou permanecer em inadimplência, necessariamente vão ocorrer as consequências da inadimplência no seu caso. Tá? Quais são essas consequências da inadimplência? O banco vai negativar o seu nome da sua empresa, o banco vai fazer a cobrança administrativa, que é a ligação, SMS, ele vai tentar te perturbar psicologicamente para você fazer uma renegociação com ele. E depois, você não pagando, o banco vai entrar com uma ação contra você. E o que significa entrar com ação? Você vai receber, na sua casa, na sua empresa, uma citação judicial. É um documento que demonstra que o banco entrou com uma ação e você vai ter prazo para pagamento. E esse é o ponto crucial. Você vai ter que se defender. Não se cogita, um empresário, uma pessoa em sã consciência, jamais poderá deixar essa ação judicial correr solta. E eu vou te explicar dois prejuízos de vários que podem acontecer caso você não responda a essa ação do banco. Esses dois exemplos que eu vou te dar já são suficientes para falar o seguinte: nossa, realmente, se eu receber uma ação do banco, eu tenho que me defender. Vamos para o primeiro exemplo, primeira hipótese, né? Primeiro prejuízo que você pode ter caso você não responda a ação do banco. O banco, ao entrar com a ação, o advogado do banco, ele pode errar o cálculo. Imagine que você tem uma dívida de R$1 milhão. E aí, deixa eu arrumar o microfone aqui. E aí o que acontece? O advogado do banco, coloca que na verdade a dívida atualizada está em R$1.500.000. E o seu contrato é de R$1 milhão. Às vezes ele errou o cálculo ou propositalmente inflou a sua dívida. E o que acontece? Se você, no processo judicial, você tem o momento exato de contestar essa dívida. E se você não o fizer no momento correto, o que o juiz vai entender? Ué, o fulano não respondeu, então é esse o valor correto mesmo e eu vou seguir meu processo aqui, porque eu preciso terminar meus processos. Eu tenho metas mensais para encerrar o processo. E ele, então, continua. E uma pessoa que, em sã consciência, que está em sã consciência, ela naturalmente quer se livrar das dívidas. As dívidas causam um abalo psicológico muito grande. Eu creio que se você tem uma dívida, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, perceba que se você não fizer a defesa, né, contestar esse valor numa ação que o banco entrou contra você no momento correto, você concorda comigo que você está caminhando para o lado totalmente contrário da solução dessa dívida? Sua dívida pode aumentar vertiginosamente de um dia para o outro. Então, você tem que responder essa ação do banco. Ok? Outro prejuízo. Você tem um imóvel de R$1 milhão, você não deu a mínima para o processo que o banco entrou contra você, então o banco vai lá e penhora esse imóvel. Tá? E aí, o seu imóvel, no nosso exemplo, vale R$1 milhão, tá? E a pessoa que avalia o valor do imóvel, geralmente é um avaliador judicial, uma pessoa que não está muito antenada ao mercado imobiliário. Então, ele pode muito bem chegar no seu imóvel e avaliá-lo por R$800 mil. Então, e se você não tiver nenhum advogado ali cuidando do seu processo, o que vai acontecer? A avaliação não vai ser contestada e o juiz, tá bom, é R$800 mil e ponto final. E então, o credor, o banco, vai pedir um leilão desse imóvel. E todo mundo sabe que ninguém arremata, ninguém compra um imóvel no primeiro leilão, porque sabe que no segundo ele pode ser arrematado por até 60% do valor de mercado. Já fez as contas? O teu imóvel que valia R$1 milhão foi avaliado por 800 e pode ser arrematado por um pouquinho mais de R$400 mil, ou seja, menos da metade do valor do seu imóvel. Você já percebeu que realmente não dá para deixar uma ação do banco correr às escuras sem um representante ali defendendo os seus interesses no processo, ok? Então, olha só o filme. Se você estiver ou for entrar em inadimplência, tudo isso vai acontecer com você. Tudo isso. Você já sabe, então, que você vai precisar, inclusive, contratar um escritório de advocacia especializado no assunto para te defender nesse processo. Qual que é a solução desse caso? O que a gente faz aqui no escritório? Diante dessa situação, que ela é desfavorável, incrivelmente a gente consegue resultados que podem te levar a uma quitação dessa dívida com até 90% de desconto. É incrível, né? Mas não tem mágica. É um trabalho muito bem feito e muito técnico. Por que que o banco faz acordo com desconto? Simplesmente porque ele tem algo, simplesmente porque você tem algo que ele quer. O que que o banco quer? Ele quer tirar a sua dívida do atraso. Só que as pessoas que não estão assessoradas por um escritório de advocacia especializado no assunto ficam amedrontadas com as cobranças do banco, com o abalo psicológico, e vai fazendo uma renegociação chamada bola de neve. O banco apresenta uma renegociação, um valor muito maior, com garantias muito maiores, e você vai lá, assina e resolve o problema do banco. Por que resolve o problema do banco? Porque o banco quer tirar a dívida do atraso. Como é que ele tira a dívida do atraso? Fazendo um acordo com você. Por quê? Como é que funciona? O contrato anterior é extinto
cria-se um contrato novo com uma parcela para pagamento em 30 dias, geralmente. Perceba que então não existe contrato em atraso mais. Por quê? Existe um novo contrato e a primeira parcela vai ser para 30 dias. Então esse contrato está em dia. Quando o contrato está em dia, o que acontece? O banco consegue liberar um valor que fica preso no Banco Central. É o tema do provisionamento bancário. O que é o provisionamento bancário? Basicamente, o banco tem que provisionar o mesmo valor do seu contrato, que está em atraso, no Banco Central. O que acontece? Esse aqui é o grande segredo para fazer o acordo com o banco. O banco está interessado em fazer o acordo com você porque ele tira esse contrato do atraso ao fazer o acordo. Se ele não tirar esse contrato do atraso, o mesmo valor, um contrato de 1 milhão aqui, ele tem que provisionar 1 milhão aqui, entendeu? Como que ele tira esse 1 milhão daqui? Tirando esse contrato do atraso. Ou você paga, ou você renegocia. Só que as renegociações que ele faz com você normalmente é aquela que aumenta a dívida. Entendeu? Só que quando você está representado por uma pessoa especializada no assunto, a conversa muda. Porque a gente vai falar o seguinte, opa, a gente não vai fazer aquela renegociação mais não, a gente vai fazer do jeito que o nosso cliente pode. E a gente sabe que a gente tem as bolas nos pés também, porque a gente sabe que você precisa fazer o acordo com a gente para liberar o valor do Banco Central. Esse é o segredo, entendeu? E o que acontece? O banco, então, sabendo disso, sabendo que a conversa mudou, ele começa a flexibilizar, então, essa nova renegociação te dando desconto. Então, basicamente, é isso. Basicamente, é isso que a gente faz aqui no escritório. E você, empresário endividado, não estava sabendo disso. Ou se estava um pouco inseguro. Mas agora você sabe como que funciona. Entendeu? Outra coisa. Melhor dos cenários da situação. Meu amigo, conseguimos aqui atingir o nosso alvo, que é um acordo com desconto de 90%. Toma aqui o boleto, paga, vida seguiu e dívida que morreu. Olha, doutor, não estamos conseguindo um acordo de 10% da dívida. Pode ser que isso aconteça? Com certeza. A gente não garante resultado algum. É um evento futuro. Ninguém pode garantir um evento futuro. Perceba, entretanto, que o nosso trabalho, ele também se refere à defesa do seu processo lá. Entendeu? Que não pode correr às escuras. Então, e essa defesa é muito necessária por conta da gente monitorar aqueles eventuais prejuízos que podem acontecer e que a gente não vai deixar acontecer. Mas, a pior das hipóteses, não quer dizer que a gente não consiga o acordo com 10% de desconto. Não quer dizer que se limite a um acordo com 10%. Você pode oferecer 20% da dívida. Você pode oferecer 30% da dívida. Você pode oferecer 50% da dívida. Na agência, você jamais conseguiria um desconto com 5%. Você sabe muito bem disso. E aqui no escritório, eu nunca vi um banco recusar uma proposta, por exemplo, de 50% do valor da dívida. O que já seria maravilhoso. Claro, o nosso alvo vai ser 90% de desconto. Só que, se você tiver a possibilidade, que é o caixa, né? Se tiver dinheiro, e se você tiver necessitado por algum motivo, por alguma questão patrimonial, alguma questão do seu negócio, você pode muito bem oferecer 50%. Muitos empresários querem fazer um projeto não tão agressivo, mas um pouco mais seguro, para quitar a dívida com 50% da dívida. Entendeu? E tudo isso é possível. Óbvio, eu não posso prometer e nem prometo o resultado, mas eu nunca vi um banco recusar um acordo com 50% de desconto, estando a dívida em atraso, porque o provisionamento bancário atrapalha muito a agência. Entendeu? Então, o grande segredo é trabalhar em cima do provisionamento bancário com o banco. Então, é importante que você entenda que, por incrível que pareça, a sua dívida em atraso é o seu grande trunfo para conseguir o acordo com desconto com o banco. Ok? Então, se você tiver qualquer outra dúvida, por favor, envie aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Um grande abraço e conte com a Regular Advocacia.